Tem um bebê leopardo no começo de Kung Fu Panda que quase ninguém percebe direito, e esse detalhe muda tudo. Tai Lung não era um monstro em busca de poder. Ele era uma criança abandonada em busca de uma prova de que existia por uma razão. E quando você entender o que realmente aconteceu com os pais dele e o que Shifu fez com essa ferida aberta, você nunca mais vai conseguir assistir esse filme da mesma forma. Fica até o final, porque a verdade mais sombria desse filme não está na batalha final. Ela está numa cena silenciosa, sem música dramática, sem falas elaboradas. Está num momento simples em que um mestre olha para um filhote de leopardo e, em vez de dizer "eu te amo do jeito que você é", ele aponta para um pergaminho no topo de uma montanha e diz com o sorriso mais bem intencionado do mundo: "Um dia isso vai ser seu". Vamos começar pelo começo, pelo mistério que o filme nunca resolve, mas que a lógica da biologia e da geografia grita em voz alta se você souber onde olhar. Leopardos das neves não vivem no Vale da Paz. Isso não é um detalhe pequeno, é um dado enorme. Essa espécie existe nas montanhas mais altas e frias da Ásia Central. Eles habitam as cordilheiras do Himalaia, do Tibete, de regiões congeladas onde a temperatura cai a níveis que matariam qualquer animal não adaptado. Eles são solitários, furtivos, quase invisíveis. São chamados de fantasmas das montanhas, justamente porque aparecem tão raramente que às vezes duvida-se que existam de verdade. E então você tem um bebê, leopardo das neves, no Vale da Paz, uma região temperada, fértil, populosa, habitada predominantemente por animais como patos, porcos, cabras, coelhos, um ambiente completamente oposto ao habitat natural de um leopardo das neves. Como ele foi parar ali? O filme mostra Shifu encontrando o filhote na escadaria do Palácio de Jade. Ele chega ao topo dos degraus, olha para baixo e lá está o bebê, sozinho, envolto em panos, sem nenhuma identificação, sem nenhuma mensagem, sem nenhum rastro de quem o trouxe. Ele não estava perdido, ele foi colocado ali, deliberadamente, com cuidado. Alguém subiu aquela escadaria longa e íngreme, depositou aquele filhote no lugar mais protegido e sagrado do vale e foi embora. Pense nisso por um momento. Não foi descuido, não foi abandono por crueldade. Foi uma escolha calculada, feita sob pressão extrema, por alguém que conhecia o suficiente do mundo para saber que aquele palácio era o único lugar onde uma criança indefesa, de uma espécie rara e vulnerável, teria alguma chance de sobreviver. A teoria que faz mais sentido e que a psicologia do personagem sustenta com força total é que os pais de Tai Lung estavam fugindo de caçadores, de perseguição, de alguma forma de violência. Na China antiga, leopardos das neves eram caçados pela beleza de suas peles, pelos seus ossos usados em medicina tradicional, pela raridade que os tornava troféus valiosos. Uma família de leopardos nas montanhas congeladas seria um alvo óbvio para qualquer caçador experiente. E quando você está fugindo por sua vida, com um filhote que não consegue correr, que não consegue se defender, que vai apenas te fazer mais lento e te colocar em maior perigo, o que você faz? Se você é um pai que ainda tem algum rastro de amor, você não abandona, você sacrifica. Você faz a coisa mais dolorosa que um ser vivo pode fazer. Você entrega seu filho para alguém que não é você, para que ele possa viver. Eles escolheram o Palácio de Jade com propósito. Era o lugar mais seguro que existia. Era onde um mestre vivia, onde a proteção era real, onde ninguém ousaria atacar. Eles deixaram Tai Lung ali sabendo que nunca mais veriam aquele filhote. Sabendo que, se sobrevivessem, jamais poderiam voltar sem colocá-lo em risco novamente. E se não sobrevivessem, pelo menos ele estaria vivo. Isso é sacrifício. Isso é amor em sua forma mais brutal e silenciosa. Mas Tai Lung nunca soube disso. Tai Lung não acordou no dia seguinte com uma carta de explicação. Não tinha nenhuma voz para dizer: "Te deixamos aqui porque te amamos demais para ficar". Havia apenas a ausência, o frio e a escadaria vazia. Para um filhote e para qualquer criatura jovem que ainda não tem ferramentas cognitivas para interpretar o abandono com nuance e compaixão, a mensagem que chega não é "eles fizeram o melhor que podiam". A mensagem que chega é muito mais simples e muito mais devastadora. Eu não era suficiente para eles ficarem. Essa é a ferida zero, a ferida original. A crença que se instala na base da identidade de Tai Lung antes mesmo de ele ter palavras para descrevê-la. Não é um pensamento que ele articula conscientemente. É uma sensação que passa a viver no corpo, na forma como ele segura o próprio peso, na forma como ele olha para os outros esperando que a qualquer momento eles também vão embora. E foi exatamente nesse vácuo que Shifu entrou. Shifu não era um monstro. Esse ponto é importante. Ele não pegou aquele filhote com intenções malignas. Quando ele encontrou Tai Lung na escadaria, algo aconteceu com esse mestre solitário, disciplinado, emocionalmente guardado. Ele olhou para aquela criatura pequena e indefesa
e sentiu alguma coisa que provavelmente ele mesmo não sabia nomear. Uma abertura. Uma possibilidade de afeto que sua própria criação rígida como discípulo de Oogway talvez nunca tivesse permitido. Ele trouxe Tai Lung para dentro do palácio. Ele o criou. E aqui está o problema, não na intenção, mas na execução. Shifu era um mestre de Kung Fu. Era um estudioso de habilidades físicas e técnicas. Era alguém cujo mundo inteiro era organizado pela ideia de que o valor de uma pessoa está diretamente ligado ao que ela consegue fazer, ao quanto ela domina, ao quão longe ela chega na arte marcial. E foi esse mundo, essa filosofia específica, que ele usou para criar Tai Lung. O afeto de Shifu tinha forma de treino. Cada elogio vinha depois de uma habilidade demonstrada. Cada momento de proximidade emocional estava envolto em contexto de performance. Você aprendeu esse movimento perfeito, me orgulha muito. Você superou minha expectativa hoje. Você está pronto para o próximo nível. Tai Lung absorveu essa linguagem do amor com a intensidade de quem tem fome, porque ele tinha fome, ele sempre teve. Aquela criança que foi deixada na escadaria não desapareceu quando Shifu a adotou. Ela continuou ali, esperando, precisando, com uma necessidade de pertencimento que era tão profunda que poderia engolir oceanos e ainda sentir sede. E Shifu alimentava essa fome, mas com o alimento errado. Ele dava validação condicional. Você é incrível quando... Eu me orgulho de você porque... E Tai Lung aprendia, repetição após repetição, que o amor era uma recompensa por performance, que a aceitação precisava ser conquistada, que a única maneira de garantir que ele nunca fosse abandonado de novo era se tornar tão excepcional, tão perfeito, tão indiscutivelmente o melhor, que nenhum ser racional pudesse escolher rejeitá-lo. O pergaminho do dragão entrou nessa equação de forma quase inevitável, porque para Tai Lung, o pergaminho não era sobre poder, nunca foi. As pessoas que reduzem a motivação de Tai Lung à ganância ou à sede de domínio estão perdendo o ponto completamente. Ele não queria o pergaminho para governar o mundo. Ele queria o pergaminho porque Shifu havia criado, talvez sem perceber conscientemente, uma narrativa em que aquele objeto era o ponto de chegada de toda a validação que Tai Lung havia acumulado ao longo dos anos. O dragão guerreiro era o título mais alto possível. Era o escolhido, era o perfeito. E para um garoto cujo sistema inteiro de autoestima havia sido construído sobre a ideia de que ele precisava ser o melhor para merecer amor, se tornar o dragão guerreiro significava uma coisa, e apenas uma coisa. Significava nunca mais poder ser rejeitado. Pensa comigo. Se você é o dragão guerreiro, ninguém pode dizer que você não é suficiente. Ninguém pode virar as costas para você. Ninguém pode deixar você na escadaria de um palácio e ir embora. Você é o escolhido. Você é o comprovado. Você tem o documento, o pergaminho, a prova física de que seu valor é real e inegável. É por isso que quando Oogway aponta para Tai Lung e diz não, o que acontece não é uma crise de ego ferido. O que acontece é o colapso total da única estrutura psicológica que Tai Lung havia construído para se proteger de sentir aquilo que estava escondido lá embaixo, desde a escadaria vazia do começo da sua vida. A rejeição de Oogway não era apenas um não. Era a segunda vez que o mundo dizia para Tai Lung que ele não era suficiente. E dessa vez, ele era adulto. Dessa vez, ele tinha passado anos inteiros construindo o argumento de que era. Cada habilidade, cada técnica dominada, cada limite superado havia sido um tijolo nessa parede de proteção. E Oogway, com a sabedoria serena e aparentemente desapegada que o caracterizava, derrubou essa parede com uma frase. Mas espera, porque aqui é onde a responsabilidade de Shifu se torna inescapável. No momento em que Oogway rejeita Tai Lung, Shifu está ali. E Tai Lung olha para o mestre que o criou, o único pai que ele conheceu, com aquele olhar que qualquer pessoa que já precisou ser defendida por alguém que amava vai reconhecer instantaneamente. É o olhar que diz, fala alguma coisa, defende-me, por favor. E Shifu não fala. Shifu, que passou anos alimentando a crença de que Tai Lung seria o dragão guerreiro, que havia construído junto com ele essa expectativa, que havia deixado essa chama crescer, que havia permitido que o valor de Tai Lung se tornasse completamente dependente desse único resultado, Shifu ficou parado, não defendeu, não contra-argumentou, não colocou o próprio corpo na frente e disse, eu respondo por esse garoto, ele merece essa chance. Para Tai Lung, aquele silêncio foi um terceiro abandono, a escadaria vazia dos pais biológicos, a rejeição de Oogway, e agora, o silêncio de Shifu. 3 vezes o mundo confirma a mesma coisa, 3 vezes a mensagem é a mesma, você não é suficiente. É nesse ponto que a mente humana, ou nesse caso, a mente de um felino fictício com psicologia profundamente humana, tem um colapso funcional.
Porque o mecanismo de defesa que Tai Lung havia construído durante toda a vida, esse mecanismo de se eu for perfeito, ninguém me abandona, foi completamente e publicamente destruído. Ele fez tudo certo. Ele se tornou tudo o que deveria ser. E ainda assim, não foi suficiente. E quando a estratégia que você usou a vida inteira para sobreviver deixa de funcionar, o que você faz? Você vai para a raiva. Porque a raiva é o único lugar que não exige que você seja vulnerável. A raiva diz: o problema não é que eu não sou suficiente. O problema é que eles me negaram o que era meu. A raiva converte dor em ação. Converte colapso interno em destruição externa. É mais fácil destruir o vale do que sentar com a verdade de que você está, novamente, sozinho. Antes de continuar, se essa análise está chegando em algum lugar dentro de você, hypa esse vídeo agora. Deixa o like, comenta o que você sentiu até aqui, porque é com esse engajamento que o algoritmo entende que esse conteúdo importa e consegue levar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é membro do canal, considere entrar agora. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos e cada assinatura é o que mantém esse trabalho vivo. Bora continuar. A destruição que Tai Lung causa depois da rejeição não é a de um vilão com plano estratégico, é a destruição de alguém em colapso emocional total. Ele não ataca o Vale da Paz porque o Vale é inimigo. Ele ataca porque o Vale é o símbolo de tudo que o rejeitou. O Palácio de Jade, as ruas que ele conheceu, as escadarias que subiram antes de Oogway dizer não. Tudo aquilo que deveria ter sido o lar e que se tornou a cena do trauma. E então ele é preso. Por 20 anos, Tai Lung fica imobilizado, literalmente paralisado numa prisão esculpida para contê-lo. 20 anos de silêncio. 20 anos sozinho com os próprios pensamentos. 20 anos para que a ferida original apodrece, para que a narrativa de eu fui injustiçado se solidifique em granito na mente dele, para que o ressentimento deixe de ser emoção e se torne identidade. Imagina o que é isso. Imagina ficar 20 anos preso com a única companhia sendo a memória do momento em que você foi rejeitado, sem ninguém para oferecer uma perspectiva diferente, sem nenhum espaço para chorar, para processar, para eventualmente chegar do outro lado da dor. Apenas a repetição infinita do loop mental. Eu merecia, eles me negaram, eu vou provar. Quando Tai Lung escapa, ele não está motivado por conquista, ele está motivado por obsessão. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A conquista olha para frente. A obsessão fica presa num único momento do passado e organiza toda a existência futura ao redor de desfazê-lo ou vingá-lo. Tai Lung não quer construir nada. Ele quer o pergaminho porque o pergaminho se tornou o símbolo da validação que lhe foi negada. E sem ela, ele literalmente não sabe quem é. Isso é importante de entender. A pergunta que Tai Lung está tentando responder não é como eu conquisto o poder. A pergunta é, eu tenho valor? E ele só consegue responder essa pergunta de uma forma, através do único método que aprendeu durante toda a sua criação. Performance, conquista, o título máximo. Aqui é um bom momento para respirar por um segundo. E também para te contar que o canal tem camisetas exclusivas com estampas das animações que a gente analisa aqui, disponíveis na aba do YouTube Shopping. São peças únicas feitas para quem leva a sétima arte a sério. Vai lá dar uma olhada depois que o vídeo terminar. Agora vamos falar de você. Porque essa história não está só num DVD de animação infantil de 2008. Ela está acontecendo agora, em apartamentos, casas, salas de jantar com família reunida em noites de domingo, salas de aula, escritórios. Quantas pessoas você conhece que cresceram em lares onde o amor parecia condicionado? Onde o afeto aparecia depois das notas altas e sumia depois das médias? Onde o orgulho dos pais era claramente maior na vitória do que na tentativa? Onde a presença emocional dos cuidadores parecia diretamente proporcional ao quanto a criança performava os valores daqueles cuidadores. Esse é o amor condicional, e ele é tão comum que às vezes é difícil reconhecê-lo como um problema, porque é exatamente o que muitos de nós vivemos como normal. O amor condicional não precisa ser cruel para ser devastador. Os pais que praticam o amor condicional, na maioria dos casos, não estão fazendo isso por maldade. Eles estão reproduzindo o que aprenderam. Eles mesmos cresceram em lares onde o afeto era uma recompensa. Eles internalizaram a ideia de que amar bem é motivar, e que motivar significa mostrar que o amor aumenta quando o filho vai bem e diminui quando vai mal. Eles acham que estão criando um ser humano resiliente, bem-sucedido, preparado. O que eles estão criando na realidade é um adulto que vai passar o resto da vida tentando provar que merece existir. Pensa nos sintomas. A pessoa que nunca consegue descansar de verdade, porque descanso parece preguiça, e preguiça parece fracasso, e fracasso parece que ela não merece o que tem.
A pessoa que trabalha compulsivamente não por prazer ou propósito, mas porque o trabalho é a única forma que ela conhece de se sentir com valor. A pessoa que entra em pânico quando recebe crítica, não porque a crítica seja injusta, mas porque crítica ativa aquela sensação antiga de que ser imperfeito significa ser indigno de amor. A pessoa que nunca consegue celebrar conquista, porque antes mesmo da comemoração terminar, já está correndo para a próxima coisa, porque parar significa arriscar que as pessoas percebam que ela não é tão boa quanto parece. Esse é Tai Lung, mas vestido com roupas humanas, sentado num escritório, numa academia, num relacionamento onde trabalha constantemente para ser o parceiro mais impressionante possível, porque no fundo acredita que se parar de impressionar, vai ser abandonado. A psicologia chama isso de ansiedade de apego. E ela começa exatamente onde começou para Tai Lung. No momento em que uma criança aprende que o amor que ela recebe não é garantido, que ele precisa ser ganho, que ele pode ser perdido se ela não performar o suficiente. E aqui está a crueldade específica do amor condicional, em contraste com o abandono físico. O abandono físico, como aquele que os pais biológicos de Tai Lung praticaram por necessidade, tem uma clareza brutal. A pessoa foi embora. A ferida é visível. Pode eventualmente ser processada. O amor condicional não tem essa clareza. O cuidador está presente. Está ali, no dia a dia, em casa, mas a presença é intermitente emocionalmente. O filho nunca sabe quando vai receber calor ou frieza, aprovação ou desapontamento. E essa imprevisibilidade é, neurologicamente falando, mais traumatizante do que a ausência consistente, porque ela mantém o sistema nervoso da criança em estado de alerta constante, sempre escaneando o ambiente, sempre tentando prever, sempre se adaptando. Shifu estava presente todos os dias. Ele treinou Tai Lung, comeu com ele, ensinou técnicas, passou horas juntos na prática. E ainda assim, emocionalmente, Tai Lung nunca sabia se estava seguro, porque a aprovação de Shifu sempre tinha uma condição embutida. Sempre havia mais a conquistar, sempre havia o próximo nível. E enquanto o próximo nível existia, o amor era real, mas nunca completo, nunca suficiente para preencher a ferida original. Oogway sabia de tudo isso. Essa é a leitura que o personagem do Mestre Tartaruga permite, e é possivelmente a mais perturbadora de todas. Quando Oogway rejeita Tai Lung, ele não está apenas avaliando a habilidade técnica, ele está vendo o que está por baixo. Ele é o único que enxerga que aquele leopardo, por mais perfeitamente treinado que seja, está operando a partir de uma ferida não curada, e que um dragão guerreiro operando a partir do vazio nunca seria o guardião que o vale precisava. Seria apenas alguém usando o título para tentar curar algo que não se cura com títulos. Mas Oogway não explica isso. Ele não estende a mão e diz: "Eu vejo sua dor, e ela é real, mas o caminho que você está trilhando não vai te levar a lugar nenhum que você verdadeiramente queira ir." Ele simplesmente diz não, e vai embora. E Shifu, que deveria ter sido o tradutor entre a sabedoria fria de Oogway e a necessidade emocional de Tai Lung, Shifu também vai embora. Emocionalmente, pelo menos, porque Shifu também estava operando a partir da própria ferida. Shifu era um discípulo que havia aprendido que o mestre sempre sabe mais, que a hierarquia é sagrada, que questionar o julgamento do Oogway seria heresia marcial, e então ele ficou parado. Dois homens machucados criando um terceiro, Oogway com sua sabedoria sem calor, Shifu com seu amor sem incondicionalidade. E no meio os dois, Tai Lung, absorvendo tudo e tentando fazer sentido a partir de um kit de ferramentas emocionais completamente inadequado. Quando Tai Lung finalmente confronta Shifu no Palácio de Jade, há uma cena que deveria ser estudada em qualquer curso de psicologia aplicada à narrativa. Tai Lung pergunta ao mestre: "Tudo que fiz para tornar você orgulhoso." E Shifu, em um momento de clareza dolorosa, responde: "Eu sei. Não, mas eu sempre fui orgulhoso. Não, eu te amo independente de qualquer coisa. Apenas, eu sei." Esse "eu sei" é uma das respostas mais tragicamente honestas de qualquer animação. Shifu confirma que entendeu o que estava acontecendo, que viu, que percebeu a motivação de Tai Lung não como vilania, mas como necessidade de amor. E que mesmo assim, não foi capaz de dar o que era necessário. Não foi capaz de dizer naquele momento 20 anos atrás, ou em qualquer outro momento dos anos antes disso: "Você já é suficiente, não precisa do pergaminho. Não precisa ser o dragão guerreiro, você já tem valor." Essa frase, 3 palavras, "você já é." Tai Lung nunca ouviu isso. Dos pais biológicos que foram embora sem dizer nada. De Shifu, que só elogiava o que ele fazia, nunca quem ele era. E de Oogway, que enxergava a ferida, mas não a tratou. E então Po chega. Po, o panda gordo, desajeitado, fanático por Kung Fu, que não tem nenhuma das credenciais que Tai Lung passou a vida acumulando. E Po abre o pergaminho, o grande segredo pelo qual Tai Lung destruiu um vale e passou 20 anos preso,
e descobre que o pergaminho está em branco. Não há segredo, não há técnica suprema. O pergaminho existe para o praticante ver a própria reflexão e entender que o poder já estava nele. Para Poe, que cresceu numa família que o amava sem condições, que tinha um pai de pato que nunca fez o amor depender de nada, essa mensagem cabia perfeitamente. Poe olhou para o reflexo e reconheceu alguém com valor. A crença já estava lá. Para Tai Lung, aquele pergaminho teria sido devastador de outra forma, porque ele foi até o fim do mundo buscando uma prova externa do próprio valor. E a resposta que o mundo oferecia era: a prova já estava em você, mas isso só funciona se você acredita que tem valor. Se a sua vida inteira te ensinou que o valor é performado, ganho, conquistado, olhar para um espelho em branco não te mostra nada, só te mostra o vazio que você sempre carregou. Hypa o vídeo agora, like e comenta. Isso ajuda muito. Há uma pergunta que esse filme deixa sem resposta deliberadamente, e que eu acho que vale a pena sentar com ela por um momento. O que teria acontecido se naquele dia da rejeição de Oogway, Shifu tivesse feito diferente? Se ele tivesse se ajoelhado na frente de Tai Lung, olhado nos olhos do leopardo e dito: eu não sei porque Oogway disse não, mas o que eu sei é que o meu orgulho em você não depende desse título. Você é suficiente para mim agora mesmo. Teria mudado tudo? Provavelmente não de forma instantânea. A ferida da escadaria ainda estaria lá. O sistema de crenças construído durante anos não se dissolve numa única conversa, mas teria dado a Tai Lung algo que ele nunca teve: um ponto de ancoragem, um lugar para voltar quando a narrativa do "eu preciso ser perfeito" ficasse pesada demais. Uma voz humana que dizia: eu fico, independente. Não há como saber. O filme não oferece essa resposta porque não é esse o ponto. O ponto é mostrar o que acontece quando as feridas são ignoradas, quando os adultos ao redor de uma criança machucada não têm ferramentas ou coragem para olhar de frente para a dor e nomeá-la com honestidade e amor. E esse ponto vai muito além do Vale da Paz. Vai para qualquer lugar onde há um adulto que cresceu aprendendo que precisava ser perfeito para merecer amor e que ainda hoje acorda de manhã com o mesmo peso que Tai Lung carregava, o peso de uma escadaria vazia, o peso de um mestre que ficou quieto, o peso de um pergaminho que prometia provar o que você sempre precisou ouvir que já era verdade. Se você é essa pessoa, e muitos que estão aqui são, a primeira coisa que eu quero dizer é que a dor que você sente é real, não é fraqueza, não é exagero, é a consequência natural de ter crescido num ambiente onde o amor tinha letra miúda, onde o afeto vinha com cláusulas e condições e prazos de validade. A segunda coisa é que o trabalho de reparar isso não é fácil. Não existe pergaminho mágico que resolva. Não existe conquista, promoção, relacionamento ou título que feche uma ferida que foi aberta antes de você ter palavras para descrevê-la. Esse trabalho é lento, é desconfortável, exige que você seja honesto consigo mesmo sobre as narrativas que carrega, sobre os comportamentos que desenvolveu para sobreviver, sobre o custo que esses comportamentos têm cobrado de você e das pessoas ao seu redor. Mas o trabalho é possível. A diferença entre Tai Lung e as pessoas reais que vivem variações da sua história é que as pessoas reais têm acesso a algo que o roteiro não deu a ele. Acesso à escolha de parar, de olhar, de perguntar de onde vem essa sensação de que nunca sou suficiente e de começar a construir uma resposta diferente, não uma resposta baseada em performance, uma resposta baseada em presença, na ideia de que você tem valor não pelo que faz, mas simplesmente pelo que é, que existir já é suficiente, que o amor que você merece não tem condicional embutida, não tem cláusula de desempenho, não depende de você chegar ao topo de nenhuma escadaria. Tai Lung morreu sem ouvir isso. Shifu passou anos com esse peso antes de conseguir, com Poe, praticar uma versão diferente do amor. Uma versão que começava pela aceitação do que é, não pela promessa do que poderia ser. E Oogway? Oogway sabia desde o começo. Sabia que o problema nunca foi a habilidade de Tai Lung. O problema era que ninguém tinha dado àquela criança a experiência de ser amada sem condição. E sem essa base, todo o Kung Fu do mundo, todo o treinamento, toda a maestria técnica acumulada numa vida, não é suficiente para criar um guerreiro em paz. Cria apenas alguém muito habilidoso em esconder a própria ferida atrás de golpes perfeitos. Isso é Kung Fu Panda. Não é uma história sobre um panda azarado que descobre ser especial. É uma história sobre o custo do amor condicional, sobre o que acontece quando um sistema inteiro de validação é construído sobre a performance, em vez de sobre o ser, e sobre como a ausência de 3 palavras simples ditas no momento certo pode determinar o destino de uma vida inteira. Você já é 3 palavras. Para Tai Lung, chegaram tarde demais. Para você, ainda há tempo.